Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. 2h23, o Sabino já com a gente aqui, felizmente, para tratarmos de assuntos importantes relacionados ao quadro político aqui de São Paulo, principalmente. O Sabino é um cara que vocês sabem muito bem, que ele antecipa muitas coisas aqui no nosso jornal. Ele tem condição de fazer isso porque tem algumas fontes importantes em várias frentes desse mundo político, esse mundão político, tão importante pra gente. Talvez você não goste da política como eu, mas você tem que ter uma certeza, que essa eu adquiri no decorrer do tempo. Nós dependemos dela, nós dependemos da política. Então, de um jeito ou de outro, nós precisamos estar junto dela. Sabino, meu amigo, muito boa tarde a você. Tudo bem, Sabino? Oi, Joel, Ana, João, ouvintes, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, tudo em paz. E aí, vamos de que hoje, Sabinão? Olha só, a gente teve uma conversa muito interessante, exibida no Olhar de Repórter no último sábado, com o Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo. Ele que é o chefe do Ministério Público, né? Uma função importante para o bom funcionamento dos governos. Aliás, foi reconduzido recentemente a essa posição, ele que já tinha tido um mandato. E eu destaco 3 pontos importantes de falas do Procurador-Geral Mário Sarrubo. A primeira, a gente até pode colocar daqui a pouco aí, a primeira foi sobre o Campo de Marte. Campo de Marte, aquele acordo que a gente já conhece, falamos aqui em primeira mão sobre esse assunto, um acordo entre a Prefeitura e o governo federal para zerar a dívida de São Paulo com o governo federal em troca do Campo de Marte, uma dívida de 25 bilhões. Mas essa dívida, aliás, esse acordo entre governo federal e prefeitura está sendo questionado pelo Ministério Público e o Dr. Mário Sarrubo falou sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui então um trechinho. O prefeito, certa feita, me procurou para noticiar que haveria esse acordo e eu disse, olha, vamos aguardar, né? Em princípio o que ele nos traz muita transparência, que não há nenhum prejuízo, muito pelo contrário, né? O município estaria ganhando, mas a promotora de justiça, que tem atribuição para tanto, vai analisar, já está analisando, vamos esperar o resultado para ver. Essa é a primeira colocação do Dr. Mário Sarrubo, dando uma sinalização. Não é ele que está no dia a dia, ele é o chefe do Ministério Público, mas os promotores têm independência funcional, como diz lá o Estatuto do Ministério Público, podem definir independentemente da vontade do Procurador-Geral, mas ele deu uma sinalização de que esse acordo é legal, é regular, né? Pelo menos essa é a dica que ele dá. A questão é que essa promotora está dizendo o seguinte, essa área que a Prefeitura trocou pelo governo federal vale muito mais do que os 25 bilhões orçados, definidos, valeria alguma coisa em torno de 49 bilhões. O problema é receber esses 49 bilhões, né? Então, em vez de esperar mais 80 anos, que é esse mais ou menos o tempo que essa ação dura na Justiça, a Prefeitura decidiu resolver isso de uma vez por todas e botar cerca de 300 milhões a mais no caixa por mês. Até porque o Supremo Tribunal Federal já homologou esse assunto. Bom, então essa é uma questão que tratou o Procurador-Geral de Justiça. O segundo assunto foi a questão do Ministério Público muitas vezes interferir no dia a dia de prefeituras de forma exagerada. Ninguém é contra que o Ministério Público zele pelo bem público, zele pelo dinheiro público, zele pela boa gestão, pela transparência. Mas é que ultimamente a gente tem tido ações que, no popular, eu até usei essa expressão, o doutor Mário Sarrubo gostou, procuram pelo em ovo. Eles vão lá no formalismo, no detalhe, resultado. Acaba atrasando obras muito importantes, providências importantes das gestões públicas, principalmente das prefeituras. Então, o doutor Mário Sarrubo falou sobre isso. O promotor não pode simplesmente receber uma representação que tenha algum fundamento, que tenha algum indício de irregularidade e simplesmente arquivar. Ele precisa investigar. Mas não podemos também querer governar. E o que eu tenho fomentado bastante entre os colegas? Justamente esse diálogo com o executivo municipal. Antes de ajuizar a ação, a gente chama o prefeito, conversa, olha, se está errado, eu vou ajuizar a ação. A partir daí, se o senhor quiser corrigir, nós damos um prazo e assim por diante. Pois é, muito sensata a posição do Dr. Mário Sarrubo, dizer que o Ministério Público não pode governar, impedir que o prefeito, que o governador façam a gestão
do dia a dia público, né? Bastante ponderada aí e interessante, e é uma posição que a gente tem defendido lá no Olhar do Repórter também. E, finalmente, falamos de um assunto quente, Cracolândia, falamos de internação compulsória. E o doutor Mário Sarrubo deixou muito claro uma informação. Já há lei no Brasil que autoriza a internação compulsória. Ele, pessoalmente, inclusive, se disse favorável à internação compulsória, desde que critérios rigorosos sejam utilizados em situações específicas, que é muito interessante. Também outra postura muito ponderada do doutor Mário Sarrubo. Vamos ouvir a fala dele, por favor? Essa a gente vai providenciar aqui para escutar daqui a pouquinho, então, Sabino. Essa fala do Dr. Mário Sarrubo, que é muito interessante, que fala na necessidade de que haja critérios a serem seguidos, senão se trata apenas de uma ação higienista, né? Tirar as pessoas da rua simplesmente assim. Um assunto que debatemos com ênfase, né? Na semana passada e retrasada também. E que não podemos abandoná-lo de jeito nenhum. Porque nós entendemos, depois de ouvir pessoas que já viveram esse drama, que muitas delas precisam da internação compulsória mesmo. Não há outro caminho para isso. Agora, Sabino, esse outro assunto do Campo de Marte, você disse algo interessante, como sempre, né? Uma coisa é valer X a área. 49 bilhões lá, 40 bilhões. Outra coisa é você receber o dinheiro. E outra coisa é a prefeitura pagar todo mês 250 milhões de reais. Então, esse dinheiro que deixa de ir para o cofre do governo federal passa a ficar disponível aqui para São Paulo. Então, é de interesse, sim, da cidade de São Paulo esse acordo, né? Esse acordo aí, ele não tem necessidade nenhuma de ser estendido. E pelo que você colocou para a gente, através da fala do Mário Sarrubo, acho que o próprio Ministério Público também entende dessa forma, mas é claro, vai fazer uma checagem um pouco mais detalhada, né, Sabino? É isso, o primeiro e o segundo assunto tem ligação total, né? O Ministério Público tem que investigar, tem que checar, como você usa essa expressão, mas não pode evitar benefícios para a população, não pode se prender a formalismo, tem que ter essa ponderação de o dinheiro não pode ficar lá sem uma definição, dinheiro que pode entrar no caixa da prefeitura. Eu encerro minha participação aqui só com um bastidorzinho rápido político, viu, Joel, Ana, se vocês me permitirem. Hoje estava marcado um jantar na casa do presidenciável João Dória, o ex-governador João Dória. Um jantar que reuniria lideranças do MDB, do Podemos e também do União Brasil. Um jantar que tentaria discutir ali um candidato único desses partidos. Mas dois nomes importantes, Luciano Bivar, do União Brasil, pré-candidato do União Brasil, e Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República, não confirmaram presença, mais do que isso, disseram que não iriam. Por isso o jantar foi adiado. A ideia desse jantar, segundo alguns, seria de João Dória convencê-los também a adiar a decisão de qual seria esse candidato único, não mais para o dia 18 de maio, como propõem os partidos, mas sim para o final do mês. João Dória diz que não era esse o propósito, mas discutir a candidatura única. O fato é que tem propaganda eleitoral do PSDB nesse meio tempo e João Dória acredita que possa subir nas pesquisas. Eu encerro deixando só uma pergunta. João Dória está reclamando que não terá espaço no horário político eleitoral dos candidatos a governador do PSDB em vários estados. Vamos aguardar para ver se aqui em São Paulo ele vai ter esse horário do candidato Rodrigo Garcia? A gente aguarda, né? Entendido, com certeza. Aguardando sempre, mas com aquele... Eu pelo menos tenho um pensamento, né? Puxa vida, o Dória não subiu até agora. Será que ele seria capaz de subir de forma extraordinária a ponto de concorrer com os principais candidatos? Não sei, eu acho meio que uma missão impossível essa. A menos que o Sabino tenha uma outra opinião em cima disso, uma outra impressão acima disso, eu não consigo ver qualquer outra alternativa para ele. Acho que deve entrar na disputa, se for o caso, muito mais para cumprir tabela, né, pelos compromissos que firmou lá atrás, no passado, e que seria muito ruim descumpri-los agora. Né? 2%, eu não vi pesquisa com mais de 2% para o João Dória. Acho que se ele fosse crescer, ele teria crescido pelo menos um pouquinho, se aproximado ali dos 2 dígitos, o que nunca aconteceu. Né, Sabino? É isso, João, falou tudo, é isso.
vai ser difícil para João Dória encabeçar essa chapa aí de terceira via. Muito obrigado, Sabino. Um abraço para você, uma boa semana, tá, meu amigo? Até Valeu, quarta-feira. Sabino. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Tchau, até mais. logo. Intervalinho de novo, Aninha? Isso. 2h33, você está aqui na Rádio Bandeirantes, 85 anos de história, hein? E é claro, esse é o Bora Brasil.